Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Caritas e vamos a mais uma aula de correções. Então, vamos começar a correção. Número 15. Cada gráfico representa uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Determine se o coeficiente a, b e c de cada uma dessas funções é positivo, negativo ou nulo. Vamos analisar primeiramente o coeficiente a. O coeficiente a é quem acompanha o meu x ao quadrado. Olha, a minha concavidade no gráfico ela está voltada para baixo. Se a concavidade está para baixo, significa que o meu coeficiente a ele é negativo, né? Então, ou seja, ele é menor do que zero. Então, vocês vão colocar aqui a é menor do que zero, porque a concavidade está para baixo, então meu coeficiente a é negativo, tá bom? Agora, vamos analisar o coeficiente b, que é quem acompanha aqui o x. Olha, o meu gráfico, ele está cortando o eixo y reto, certo? Se está cortando o eixo y reto, o meu coeficiente b ele é igual a zero. Então, a gente vai colocar aqui b é igual a zero. Agora, vamos analisar o coeficiente c. O coeficiente c, olha, vamos analisar. O gráfico, ele está cortando aqui o meu eixo y na parte positiva do eixo y, certo? Então, o meu y aqui, ele é positivo. E o valor onde o gráfico intercepta o eixo y não é o meu coeficiente c? Então, se ele está na parte positiva, o meu c ele é maior, né? Maior do que zero, porque ele é positivo. Ele corta o eixo y na parte positiva do gráfico, certinho? Vamos agora para a alternativa B. Vamos analisar primeiro o coeficiente A, que é quem acompanha o meu x ao quadrado. Olha, concavidade voltada para cima. Se está para cima, o meu gráfico, a minha função, ela tem o coeficiente A positivo, tá? Então, se é positivo, meu A é maior do que zero. Analisando o coeficiente B. Quando eu intercepto o gráfico aqui, o eixo Y, eu passo decrescendo, tá vendo? Que aqui, ó, ele tá decrescendo. Se está decrescendo, o meu B, ele é menor que zero. Tá? Menor que zero. Agora, analisando agora o coeficiente C. Quando eu intercepto o gráfico na parte positiva do Y, certo? Então, o meu C, ele é maior que zero. Então, era só isso que a gente tinha que fazer nessa atividade, era analisar, né, os coeficientes A, B e C de cada uma dos gráficos, se eles eram negativos, positivos ou nulos, ok? Então, era só isso no número 15. Vamos para a atividade de número 16 agora. A atividade de número 16. Na atividade de número 16, é para determinar a lei das funções quadráticas g e h. Então, aqui no mesmo gráfico, eu tenho uma função g, dada por esse gráfico, e tenho uma função h, dada por esse outro gráfico, ambos em um mesmo plano cartesiano. E eu quero a lei de formação desses gráficos, tá? A lei de formação de uma função de segundo grau, a gente já sabe que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos lá. Então, tá aqui. G de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai começar com o gráfico dado pela função g, tá? Que é esse menorzinho aqui em cima. Vamos analisar primeiro os seus coeficientes a, b e c no gráfico, tá? O coeficiente a gente sabe que ele é o quê? Positivo, maior que zero, certo? Porque a minha concavidade está voltada para cima. Então, o meu A ele vai ser maior do que zero, ou seja, esse A ele é positivo. Analisando agora o coeficiente B.
Ele corta reto aqui no 2. Se ele corta reto, meu B é igual a 0. Bom? Agora, analisando o meu coeficiente C. Ele corta no 2 positivo no eixo Y. Então, o meu C é igual a 2. Vamos resolver, então, já que eu conheço alguns coeficientes, conheço o coeficiente B, conheço o coeficiente C, que é igual a 2. Vamos resolver isso por substituição. Eu tenho que a função g de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. No gráfico, eu consigo analisar alguns pontos. Olha, eu tenho o ponto 1 e 4, menos 1 e 4, né? 0 e 2. Eu posso pegar qualquer um desses pontos para substituir lá na minha função. Eu vou pegar o ponto 1 e 4, tá bom? Tá, então vou pegar o ponto 1 e 4. Então, o meu 1 aqui é do x e o y a gente sabe que é ali do 4 que a gente viu no gráfico. Então, aonde for x, eu vou trocar por 1. Aonde for y, eu vou trocar por 4. G de x não é o mesmo y. Então, a gente vai trocar o g de x pelo valor de y. Quanto vale o y? 4. Então, 4 vai ser igual. Eu sei o valor de A? Não, eu sei que ele é positivo, mas eu não sei o valor dele. Então, A, que multiplica x ao quadrado, valor de x, 1. Então, que multiplica 1 ao quadrado, mais valor de B, 0, que está multiplicando o valor de x, que é 1, mais C. O valor de C é 2. Vamos resolver isso daqui. 4 é igual. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes A, A. 0 vezes 1 é 0. Mais 2. Então, 4 é igual a A mais 2. Vamos passar esse 2 para o primeiro membro ou inverter a situação aqui. Vamos inverter para vocês visualizarem melhor. Ó. A mais 2 é igual a 4. Vou fazer assim para ficar mais visível para vocês. Agora, passando o 2 para o segundo membro, a gente passa trocando sinal. A é igual a 4 menos 2. Então, qual o valor do A? 4 menos 2, 2. Então, quais são os coeficientes da minha função aqui? O coeficiente A vai valer 2. O meu coeficiente B eu já sabia que era 0. E o meu coeficiente C, 2. Então, qual é a lei de formação dessa função? Vamos substituir aqui, ó, no ax ao quadrado bx mais c. Então, a lei de formação vai ser, no lugar do a, a gente vai colocar o 2. 2x ao quadrado, bx. O b eu sei que é 0, então eu não preciso colocar, tá? Porque 0 vezes x vai dar 0, então não preciso colocar. E o valor de c, a gente já sabia que era 2, então a gente vai trocar o valor por 2. Então, mais 2. Então, essa é a lei de formação da função g de x, tá bom? Agora, a gente vai fazer a função h, tá bom? Vamos lá. Então, analisando agora o gráfico da função h de x, que é o gráfico de baixo aqui, ó. Analisando ele, a gente tem uma concavidade voltada para baixo, certo? Então, se a concavidade está voltada para baixo, o meu A, o meu coeficiente A, ele vai ser negativo, tá bom? Então, sei que o meu A, ele vai ser menor que 0, ou seja, ele vai ser negativo. Ainda analisando o gráfico da função, eu tenho que ele corta o meu eixo Y crescendo. Se ele corta crescendo, eu sei que o meu B ele vai ser positivo, tá bom? Então, esse B aqui, ele é maior que 0, ele vai ser positivo. Ainda analisando o gráfico,
A respeito do coeficiente C, agora, ele corta o eixo y no número 3 negativo, na parte negativa do eixo y. Então, o meu coeficiente C vale menos 3, que é onde o gráfico cortou o meu eixo y. Então, C vale menos 3. Então, C é igual a menos 3. Então, vamos resolver agora a atividade. A gente viu a respeito do x do vértice sobre o vértice de uma parábola. O vértice de uma parábola, ele é dado pelo x do vértice e pelo y do vértice. O que vem a ser o vértice de uma parábola? O vértice de uma parábola é a parte central aqui do meu gráfico, tá? Aonde o meu gráfico aqui, ele chega, onde eu divido ele ao meio, né? E eu tenho aqui, ó, lá em cima, o vértice dele. Eu tenho, analisando ele aqui, a gente tem que calcular, para a gente achar a fórmula. A forma mais fácil aqui seria utilizando o vértice da parábola, tá? Que a gente sabe que é x do vértice, y do vértice, os vértices dela. Mas então, quem seria o vértice, os pontos de vértice da minha parábola? Olha, aqui no meiozinho da minha parábola, eu tenho o meu x valendo 2 e o meu y valendo 1. Então, esses aqui são os pontos do vértice da minha parábola. Então, o vértice da minha parábola aqui é 2 para o x e 1 no y, bom? Então, aqui a gente vai calcular agora, não por substituição, e sim utilizando esses pontos de vértice. Eu sei que o x do vértice, ele é dado pela fórmula menos b sobre 2 vezes o coeficiente a. Então, x do vértice vai ser igual. Menos b, não sei, né? Mas o x do vértice eu conheço. Qual o valor do x do vértice? 2. Então, a gente vai colocar aqui no lugar do x do vértice o valor 2. 2 igual a menos b sobre 2 vezes o a. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Menos b vezes 1, menos b, que é igual 2 vezes 2, 4a. Vamos multiplicar aqui por menos 1 para o meu bzinho ficar positivo. B vai ser igual a menos 4 vezes o a. Então, aqui eu vou parar por aqui, vou parar aqui no b igual a menos 4a, porque não dá para mim fazer mais nada. E vou utilizar agora o y do vértice, para a gente achar mais coeficientes. Vamos lá, y do vértice. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O y do vértice eu sei que é 1. Vamos substituir aqui no lugar do y do vértice por 1, que vai ser igual. Delta menos delta. Gente, qual que é a fórmula para calcular delta? Como que eu acho o valor de delta? Vou colocar esse menos da fórmula aqui, ó. Eu vou colocar o valor de delta aqui. Delta não é b ao quadrado menos 4ac? Essa é a formulazinha do delta, lembra? Para calcular o discriminante? Tudo isso sobre 4a. Então, agora a gente vai resolver aqui substituindo os valores que a gente tiver, tá? Ó, 1 vai ser igual a menos, que é o da fórmula, tá? Abre parênteses. Eu encontrei um valor para esse b. Quanto vale o b? Menos 4a. Então, vamos trocar esse b aqui por menos 4a. Então, menos 4a elevado ao quadrado. Vou pôr um parênteses maiorzinho aqui. Tá. Menos
4 que multiplica o valor de A, que eu não sei, que multiplica o valor de C. Quanto vale C lá em cima? Menos 3. Então, que multiplica menos 3. Tudo isso sobre 4A. A ao quadrado, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12, vezes A, 12A. Tudo isso dividido por 4A, tá? Agora, a gente vai fazer o joguinho de sinal aqui com todos que estão no parênteses. Menos com mais, menos 16 ao quadrado. Menos com mais, nas diferentes, vai ficar menos 12A. Tudo isso sobre 4A. Então, 1 vai ser igual a menos 16 ao quadrado, menos 12A sobre 4. Aqui a gente pode estar dividindo, ó, 16 dividido por 4. Vai dar 4. Então, 16 dividido por 4, 4. Então, vai ficar 1 igual a menos 4. A ao quadrado dividido por A, na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1, 1. Então, vai sobrar somente o A. Menos 12 dividido por 4, 3. A dividido por A, ou seja, 1 menos 1, 0. Então, só 3. Então, ficou 1 igual a menos 4A menos 3. Vamos organizar esse aqui. 1, passa o 3 para cá, mais 3, igual a menos 4A. 1 mais 3 é 4, igual a menos 4A. Passando o 4 dividindo, vai ficar 4 sobre 4 igual a A. Esse 4 é negativo, ele vem negativo, tá? 4 dividido por 4 é 1. Mais com menos, menos. Então, A vai ser igual a menos 1. Achei o coeficiente A. Então, qual a lei de formação da minha função? A lei de formação do h de x vai ser menos, ó, a gente já sabia que o A ia ser negativo porque a concavidade estava para baixo. Menos 1. Não preciso colocar 1? Não. Só vou colocar o A, o x ao quadrado, na verdade. Então, menos x ao quadrado. O valor de B. Ah, a gente não achou o valor de B ainda. Vamos substituir aqui o valor que a gente encontrou no A. O A não é menos 1? Então, B vai ser igual a menos 4, que multiplica menos 1. 4 vezes 1 é 4, sinais iguais é mais, então B vai ser igual a 4. Então, qual o valor aqui do 4 na função? 4, ele vai ser positivo, porque a gente viu que ele cortava o gráfico crescendo, né? Então, mais 4x. E o C, que a gente já conhecia, que é menos 3. Então, essa é a lei de formação da função h de x. Então, terminou aqui a nossa atividade de número 16. Então, agora a gente vai fazer a correção da página 122, número 30, letras A, B e C. A atividade pede para determinar as coordenadas do vértice da parábola, né? Correspondente a cada uma das funções. Então, o que é calcular o vértice da parábola? O x do vértice e o y do vértice. Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira questão, letra A. A função x ao quadrado menos 2x mais 3. Eu quero o vértice da parábola, ou seja, o x e o y do vértice. A formulazinha para calcular o x do vértice é e menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos começar pelo x do vértice. Quem que é o menos b aqui, ó? O coeficiente b não é 2? Então, vamos repetir o menos da fórmula, tá? Então, x do vértice vai ser igual a menos. O valor de b é menos 2. Então, menos 2 sobre 2a. Ah, tá. Quanto vale o a? O a vale 1. Então, vamos pôr 1 aqui dentro do parênteses. Então, x do vértice vai ser igual a menos com menos é mais. 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o x do vértice é 1.
Agora vamos calcular o y. Mas para calcular o y do vértice, eu preciso saber qual o valor de discriminante delta. Para calcular delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos achar o valor de delta primeiro, para depois substituir na fórmula do y do vértice. Então, delta vai ser igual. P vale menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 3. Então, delta vai ser igual. 2 ao quadrado é 4. Todo número negativo elevado a expoente par sempre fica positivo. Menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser igual a 4 menos 12, menos 8. Agora que eu conheço o valor do discriminante, eu vou substituir na fórmula. Então, y do vértice vai ser igual a menos 8. Ó, esse menos é o da fórmula. E esse agora é do menos 8, tá? Do valor do discriminante. A gente tem que ter muito cuidado aqui para não errar sinal. Sobre 4 vezes o A. Quanto vale o A? Vale 1. Então, y do vértice vai ser igual a menos com menos, sinais iguais sempre é mais. 8. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4, y do vértice é 2. Pronto, encontrei as coordenadas do vértice. Então, vértice tem as coordenadas 1 e 2 para essa função. Agora, vamos para a próxima função. Então, primeiro calculando o x do vértice. Quem que é b? Eu não tenho o termo b. Ó, tem o coeficiente a, que acompanha o x ao quadrado, e o termo independente, que é o valor de c. Mas eu não tenho o valor de b. Então, o valor de b é 0. Então, x de vértice vai ser igual a 0 sobre 2 vezes o a. 2 vezes 4. Aqui, a resposta a gente já conhece, né? Mas eu vou fazer a continha. 2 vezes 4, 8. E 0 dividido por 8, 0. Agora, vamos calcular o y do vértice. Mas para calcular o y do vértice, eu preciso conhecer o valor do discriminante. E a gente sabe que para calcular delta, a gente usa a fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos achar primeiro o valor de delta. O valor de b, a gente sabe que é 0, né? Que a gente não tem ele aqui. Então, delta é igual a 0 ao quadrado menos 4a, que é 4, vezes o valor de c, que é 4. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, menos 64 é o valor do discriminante. Vamos substituir. Então, y do vértice vai ser igual a menos da fórmula. Agora, eu vou colocar o valor do discriminante delta. Menos 64. Tudo isso sobre 4a. Vamos fazer joguinho de sinal? Sinais iguais ou menos com menos é mais. Então, y do vértice é igual a 64 positivo, 4 vezes o a. O a vale 4, vezes 4. Então, y do vértice é igual a 64 dividido por 4 vezes 4, 16. 64 dividido por 16, y do vértice é 4. Então, a gente encontrou as coordenadas do vértice. Então, o vértice tem coordenadas 0 para o x e 4 no y. Certo? Então, agora a gente vai para a próxima, letra C. Então, calculando o x do vértice, menos b sobre 2a. O valor de b é 12. Então, vamos substituir. X do vértice é igual a menos 12 sobre 2 vezes o 2. Então, x do vértice é igual. Menos com menos, mais. Então, 12. 2 vezes 2, 4. X do vértice é igual. 12 dividido por 4, 3. Y do vértice.
Para calcular o y, primeiro eu tenho que conhecer o valor do discriminante delta. E a gente sabe que para calcular ele, a gente usa b ao quadrado menos 4ac. Qual o valor de b? Menos 12. Delta é igual a menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 7. Então, delta é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Todo número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo. Agora, vamos multiplicar. 4 vezes 2, 8. Vezes 7, 56. Subtraindo 144 menos 56, 88. Pronto, encontrei o valor do discriminante. Então, agora a gente vai substituir na fórmula do y do vértice. Y do vértice vai ser igual a menos o valor de delta, 88, 4 vezes o valor de a, 2. Então, y do vértice é igual a menos 88, 4 vezes 2, 8. 88 dividido por 8, 11. Então, menos 11. As coordenadas do nosso vértice aqui, então, da parábola vai ser 3 e menos 11. E se encerra aqui as nossas atividades, então, da página 122, atividade número 30, letras A, B e C. E até a nossa próxima aula. Bons estudos!